Em uma época em que o povo de Israel vivia sob o comando do rei Saul, o cenário era tenso. As tribos de Israel estavam em constante guerra contra os filisteus, um povo poderoso, com exércitos bem treinados e guerreiros temidos. Entre eles, havia um homem que era praticamente uma lenda viva. Golias, um guerreiro gigantesco da cidade de Gate, com quase 3 metros de altura. Ele vestia uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos. Carregava uma lança cuja ponta sozinha pesava mais de 6 quilos. E o escudo era tão grande que um soldado andava à frente dele só para carregá-lo. Os filisteus e os israelitas estavam acampados em montanhas opostas, separados por um vale. Era nesse vale que Golias aparecia, todos os dias por 40 dias seguidos, desafiando o exército de Israel. Ele gritava: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." O problema é que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Nem mesmo o rei Saul, que era descrito como um homem alto e valente, se atrevia a aceitar o desafio. O medo dominava o acampamento israelita. Enquanto isso, longe do campo de batalha, vivia um jovem chamado Davi, o filho mais novo de Jessé, um homem de Belém. Davi era o caçula de 8 irmãos, e sua função era cuidar das ovelhas da família. Ele passava os dias tocando harpa, observando as colinas e protegendo o rebanho de leões e ursos. Sim, a Bíblia realmente conta que ele enfrentava feras para defender as ovelhas. Apesar de ser jovem, Davi já tinha coragem e fé que chamavam a atenção. E foi essa fé que o levou até o campo de batalha. Tudo começou quando o profeta Samuel, enviado por Deus, foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Deus já havia rejeitado Saul por sua desobediência. Samuel olhou os filhos mais velhos de Jessé, todos fortes, altos e com aparência de guerreiros. Mas Deus o corrigiu, dizendo: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." E foi assim que Davi, o caçula, ruivo e de olhos vivos, foi escolhido. Samuel o ungiu com óleo, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor passou a agir poderosamente sobre ele. Pouco tempo depois, Davi foi chamado ao palácio de Saul. O rei vivia atormentado por um espírito mau, e seus servos sugeriram que alguém tocasse harpa para acalmá-lo. E quem foi chamado? O próprio Davi. Quando Davi tocava, Saul se sentia em paz. Era como se Deus usasse a música dele para trazer alívio à alma do rei. Mas a história toma outro rumo quando os irmãos de Davi foram enviados para o campo de batalha contra os filisteus. Jessé, o pai deles, pediu que Davi levasse pão e queijo aos irmãos e verificasse como estavam Davi. Obediente, deixou as ovelhas com um guarda e partiu cedo. Quando chegou ao acampamento, ele ouviu o rugido de Golias ecoando pelo vale. O gigante insultava o povo de Deus, zombava de Saul e de todo Israel. E o que mais chocou Davi foi ver os soldados, o povo do Senhor, tremendo de medo. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele perguntou indignado. Os soldados explicaram a Davi que o rei Saul tinha prometido uma recompensa. Quem derrotasse Golias ganharia riquezas, a mão de sua filha em casamento e ficaria isento de impostos. Mesmo assim, ninguém ousava se aproximar do gigante. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, ficou irritado com a ousadia dele. "Por que você veio aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço seu orgulho." Mas Davi respondeu calmamente: "O que eu fiz de errado? Só fiz uma pergunta." Ele continuou insistindo até que suas palavras chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. Quando o jovem entrou na tenda do rei, declarou sem hesitar: "Não deixe que ninguém desanime por causa dele. Teu servo irá lutar contra esse filisteu." Saul olhou para Davi e quase não acreditou no que ouvia. "Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a juventude." Mas Davi não recuou. Ele contou as experiências que teve cuidando das ovelhas. "Quando um leão ou um urso vinha atacar o rebanho, eu o perseguia, batia nele e arrancava a ovelha da boca dele. Se o animal se voltava contra mim,
Eu o agarrava pela juba e o matava. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Essas palavras impressionaram Saul, que acabou cedendo. O rei vestiu Davi com sua própria armadura, colocou-lhe um capacete de bronze e uma espada. Mas Davi, depois de dar alguns passos, percebeu que não conseguiria lutar daquele jeito. Ele não estava acostumado com aquilo. Então tirou tudo e disse: "Não posso andar com isso, não estou acostumado." Em vez disso, Davi pegou o que conhecia, seu cajado, uma funda, e foi até o ribeiro escolher 5 pedras lisas. Guardou-as na bolsa de pastor e seguiu em direção ao campo, enquanto o exército de Israel observava em silêncio. Do outro lado, Golias se aproximava, acompanhado de seu escudeiro. Quando viu Davi, riu alto. "Sou eu por acaso um cão para você vir contra mim com paus?" Zombou o gigante. Golias amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e disse: "Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens." Mas Davi respondeu com uma fé inabalável: "Venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos." "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você insultou. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos." E foi nesse momento que o vale de Elá ficou em silêncio. De um lado, o gigante filisteu, pronto para esmagar o garoto. Do outro, um jovem pastor, com fé suficiente para enfrentar o impossível. Golias começou a se mover em direção a Davi, e cada passo do gigante fazia o chão tremer. O exército de Israel assistia em silêncio. Ninguém ousava respirar fundo, mas Davi não recuou. Ele correu em direção ao inimigo. Sim, ele correu. Enquanto muitos guerreiros adultos fugiam, Davi avançou com confiança, segurando sua funda. Ele colocou uma das pedras lisas dentro dela, girou com força e lançou. A Bíblia diz que a pedra atingiu Golias bem na testa, com tanta precisão e velocidade que se cravou no crânio. O gigante cambaleou por um instante e caiu com o rosto em terra. O vale inteiro ficou em choque. O som do corpo de Golias, batendo no chão, ecoou entre as montanhas. Aquele que desafiara o exército de Israel por 40 dias estava caído. Vencido por um jovem pastor, Davi correu até ele, puxou a espada do próprio Golias e com um único golpe cortou-lhe a cabeça. Era o símbolo de uma vitória total. Quando os filisteus viram o que havia acontecido, fugiram em pânico. O medo se espalhou e o exército de Israel gritou com todas as forças, partindo em perseguição. A Bíblia diz que eles perseguiram os filisteus até a cidade de Gate e Ecrom. A batalha virou uma completa virada. Tudo por causa da fé de um jovem que acreditou que Deus estava ao seu lado. Davi, então, levou a cabeça de Golias até Jerusalém e guardou as armas do gigante em sua tenda. Saul quis saber quem era aquele jovem. "De quem é filho esse rapaz?" perguntou o rei. E Abner, o comandante do exército, respondeu que não sabia. Davi foi trazido à presença do rei, ainda segurando a cabeça do filisteu, e disse que era filho de Jessé, o belemita. A partir desse dia, a vida de Davi mudou completamente. Saul ficou impressionado e o manteve ao seu lado. O jovem pastor que cuidava de ovelhas se tornou herói nacional, o símbolo da coragem que Israel precisava. E mais do que isso, ele mostrou a todos que a verdadeira força não vem de músculos nem de espadas, vem da fé. Com o tempo, Davi se tornaria o guerreiro mais respeitado do reino. As pessoas cantavam: "Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares." Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essas canções, embora celebrassem a vitória, despertaram ciúmes em Saul. Mas isso é outra história. A jornada de Davi ainda estava apenas começando. O que realmente importa neste momento é o significado dessa vitória. A luta entre Davi e Golias não foi apenas um combate físico. Foi um confronto entre a fé e o medo, entre confiar em Deus e depender das próprias forças. Davi não venceu porque era habilidoso, mas porque acreditava que Deus lutava por ele. Enquanto os outros viam um gigante impossível de derrotar, Davi via uma oportunidade de mostrar o poder do Senhor.
Essa história nos ensina que, por maiores que sejam os desafios, nenhuma situação é impossível para quem confia de verdade em Deus. Às vezes, os Golias da vida não são guerreiros de 3 metros, mas problemas que parecem insuperáveis. Medos, inseguranças, doenças, dificuldades financeiras, injustiças. E assim como Davi, o segredo não é ter armadura, nem força própria, mas saber em quem confiar. Davi olhou para Golias e não o mediu pelos olhos humanos, mas pela fé. Ele sabia que Deus já tinha dado a vitória antes mesmo da batalha começar. O próprio Davi escreveu mais tarde no livro dos Salmos que o Senhor é a minha força e o meu escudo. E essa verdade acompanhou ele até o fim da vida. A vitória de Davi também marcou o início de uma promessa. O jovem pastor seria um dia rei de Israel. E muitas gerações depois, da sua descendência nasceria Jesus Cristo, o verdadeiro Rei eterno. Isso mostra como Deus usa pessoas simples para cumprir planos grandiosos. Pense nisso. Davi era o filho mais novo, esquecido até pelo pai quando Samuel chegou à sua casa. Mesmo assim, foi o escolhido por Deus. Isso revela um padrão que aparece muitas vezes na Bíblia. Deus não escolhe os mais fortes, nem os mais populares, mas os de coração sincero. O rei Saul tinha a aparência de guerreiro, mas havia perdido a comunhão com Deus. Davi, por outro lado, mesmo sendo um pastor desconhecido, tinha um coração disposto a obedecer. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Depois da batalha, o nome de Davi passou a ser lembrado em toda Israel. O menino que tocava a harpa se tornara símbolo de fé e coragem. Ele não apenas libertou seu povo do medo, mas reacendeu a confiança no poder de Deus. Cada detalhe dessa história, da funda às pedras lisas, carrega uma lição. As 5 pedras representam preparo, prudência e fé. Davi não pegou apenas uma, mas 5, mostrando que mesmo cheio de fé, ele estava pronto para continuar lutando, se fosse preciso. Isso mostra equilíbrio entre confiança em Deus e responsabilidade pessoal. E há um detalhe bonito que muita gente esquece. Antes de enfrentar Golias, Davi se lembrou das vezes em que Deus o livrou do leão e do urso. Isso significa que a fé dele não nasceu no campo de batalha. Ela foi construída aos poucos, nas pequenas vitórias diárias. O segredo é esse. Quem confia em Deus nas pequenas coisas, não teme os grandes desafios. A história de Davi e Golias continua sendo uma das mais conhecidas da Bíblia, porque fala direto com a alma de quem enfrenta algo maior do que si mesmo. E talvez essa seja a maior mensagem de todas. O mesmo Deus que esteve com Davi ainda é o mesmo, hoje ele não muda. Ele ainda capacita pessoas simples a fazerem coisas extraordinárias. Quando o povo de Israel viu Golias, todos pensaram, ele é grande demais para ser derrotado. Mas Davi pensou, ele é grande demais para eu errar. E é exatamente esse tipo de fé, ousada, confiante e viva, que transforma o impossível em realidade. Quer nos ajudar a continuar espalhando a palavra? Dá uma olhada nos links aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através deles, vocês nos ajudam e não tem nenhum custo extra.